42, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Orar novamente. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor que, diante deste pequeno trecho de palavra que lemos, o Senhor fale conosco. Ensina-nos, ó Deus, a lição que precisa ser ensinada. Abre os nossos olhos, Pai, abre o nosso coração, nos dê entendimento, Senhor Deus, para que, ouvindo a Tua palavra, ela venha entrar em nós, Senhor Deus, ela venha achar aconchego em nosso coração, fazer morada em nós e transformar a nossa vida, Senhor. Muda-nos, ó Pai, muda-nos conforme a Sua vontade, revela-nos, ó Deus, a Tua palavra, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer aqui, antes de começar, assim, as divisões, fazer um resumo para a gente relembrar o que nós vimos até agora a respeito de Atos, para que a gente, revendo, a gente possa organizar os nossos pensamentos, concatenar as nossas ideias, os nossos pensamentos, de forma que todos nós possamos crescer no conhecimento desta palavra, que é de forma tão brilhante relatada por Lucas. Então, no livro, no capítulo 1, nós somos informados de que o autor deste livro é o Dr. Lucas, e que ele, assim como escreveu o evangelho que leva o seu nome, também escreve o livro de Atos. Para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos a um homem chamado Teófilo. E esse tal Teófilo significa amigo de Deus, para que esse irmão, esse Teófilo, pudesse ser informado da pessoa e da obra de Jesus. Jesus, então, após ser crucificado e morto, ele ressuscita vencendo a morte, e logo em seguida ele vai aparecer diante dos seus discípulos, aos quais ele passa com eles ainda cerca de 40 dias, e lhes ensina muitas coisas, e lhes ordena então que eles ficassem ali em Jerusalém, até que do alto eles fossem cheios do Espírito Santo. Em seguida, Jesus é então assunto aos céus, e 2 anjos estavam ali e dizem aos discípulos que, da mesma forma como eles estavam vendo Jesus ser levado ao céu, ele voltaria em glória. Por essa volta, irmãos, eu creio que todos nós, toda a igreja do Senhor, todos os cristãos esperam, anseiam ansiosamente. Os discípulos, com muitas outras pessoas, permanecem então ali em Jerusalém, juntas numa sala ao qual nós temos chamado de cenáculo, durante 10 dias. E ali nesses 10 dias, eles esperam juntos para que a promessa do Senhor seja cumprida, que era o derramar, o vir do Espírito Santo. Nesse ínterim, eles escolhem Matias para substituir Judas, que havia traído Jesus, para então completarem o número dos 12 apóstolos.
E então, no 50º dia, estando eles lá no cenáculo, veio do céu sobre todos eles que estavam ali o Espírito Santo. Naquele momento ouviu-se sons como de um vento, e viram línguas como de fogo repousar sobre todas as pessoas. O Espírito Santo havia vindo e todos foram cheios de poder, e ali começavam aqueles homens, aquelas mulheres, a orar em voz alta em outras línguas, de forma que até as pessoas que estavam do lado de fora ouviram aquele mover, aquele ruído, aquele barulho, a ponto de achar que aquelas pessoas que estavam ali estivessem bêbadas. E nesse momento, Pedro então se levanta cheio de autoridade e prega o primeiro sermão da igreja cristã. Nesse dia, de uma só vez, cerca então de 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Tendo cada pessoa então ouvido Pedro em sua própria língua materna, rendem-se a Cristo, confessam seu nome e são batizados. A igreja que começar então com 120 pessoas está agora com cerca de 3.000 pessoas. E Lucas irá, irmãos, olha como isso é interessante. Lucas irá ao longo de sua carta, de tempos em tempos, fazer um inventário do crescimento da igreja, demonstrando como a igreja ia crescendo, se expandindo e alcançando mais e mais vidas. Olhem só, lá em Atos, que passamos por ele há pouco tempo, Atos 1,15, a igreja estava com 120 pessoas. Atos 2,41, vimos na última mensagem, a igreja vai para mais de 3.000 pessoas. Atos 4,4, a igreja passa de 5.000 pessoas. Atos 5,14, Lucas já não fala em números, Lucas fala que há uma multidão agregada à igreja. Atos 6,7, o número dos discípulos é multiplicado, e um sem número de sacerdotes, os mesmos que crucificaram Jesus, muitos desses se rendem ao Senhor. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia e Samaria e vai alcançando as fronteiras. Atos 16,5, as igrejas são estabelecidas por quase todos os lugares do mundo conhecido daquela época. Hoje, na nossa atualidade, a igreja de Cristo está em todo o mundo e passa dos 2 bilhões de pessoas. Esse é o progresso da igreja de Cristo no mundo. E nessa noite, meus irmãos queridos, nós veremos como todas essas pessoas, das mais variadas localidades, idiomas, culturas, viviam essa nova vida, reunidos numa igreja em Jerusalém. E o que nós podemos aprender com a igreja dos primeiros dias, com a igreja de Atos, com essa igreja que Lucas está relatando a sua história, a sua existência dos primeiros 30 anos. E o primeiro ponto, então, irmãos, que eu quero aqui dividir com a igreja, com vocês que assistem pela internet, é a perseverança dos santos. Como aquelas pessoas unidas no mesmo propósito, perseveravam unânimes dentro daquela igreja que estava começando. Toda pessoa que tem a sua vida alcançada por Cristo, que se converte e passa a viver essa maravilhosa e nova vida cristã, ela deve e vai experimentar uma alegria, um entusiasmo, uma paixão, que essa paixão, esse entusiasmo que nós costumeiramente chamamos de primeiro amor. E é uma pena, irmãos, que os seres humanos modernos tão rapidamente se acostumem com as novidades.
Mal experimentamos aquilo que é novo, aquilo que aconteceu, e já começamos a buscar por mais novidades. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que acabamos de ter, acabamos de conquistar, acabamos de receber, e já queremos mais, queremos algo novo. Mas por que as pessoas rapidamente como que enjoam e querem algo novo? Existem, irmãos, alguns motivos para isso. Talvez porque o mundo tem condicionado as pessoas nessa mentalidade hedonista de querer consumir mais e mais e nunca estarem satisfeitas com aquilo que têm. Talvez porque as pessoas estejam sendo condicionadas há anos a desejar o entretenimento. Por nunca se sentirem satisfeitas, sempre estarão precisando de algo que as faça felizes. Todavia, a alegria dos bailes, dos barzinhos, da roda de amigos, isso passa. A alegria de um carro novo passa. E assim será com tudo e todas e qualquer coisa que este mundo possa nos oferecer, porque todos os bens desse mundo são passageiros, são vazios em si mesmos, são efêmeros. E quando as pessoas chegam na igreja, embora passem pela experiência da conversão, elas continuam com a mesma mentalidade, a qual deveria ser substituída paulatinamente pela mente de Cristo, através dos ensinos e da doutrina dos apóstolos. Irmãos, quando a gente está lendo a Bíblia, e a gente chega lá em Romanos 12, verso 1 e 2, lá vai falar muitas coisas, e vai falar que a nossa mente deve ser transformada, que a nossa mente deve passar por uma transformação, para não ficarmos mais desejando e querendo ter a forma do mundo, mas que a nossa mente seja adequada, transformado à mente das coisas de Deus. Mas, irmãos, falar e fazer isso com a igreja, isso dá trabalho, isso demanda tempo, empenho, preparo, discipulado verdadeiro, entre outras coisas. Então, para ser mais fácil, para dar resultados mais rápidos, a grande maioria dos líderes cristãos, das igrejas, preferem oferecer uma boa dose de entretenimento gospel. Algo que seja mais atraente, mais simples, mais gostoso. A igreja deixou de ser a sala de ensino da doutrina dos apóstolos para ser muitas vezes uma sala de apresentação de teatro, de dança, de shows. Porque se não fizer assim, as pessoas enjoam de vir na igreja e vão procurar outra que seja mais animada, que, entre aspas, tenha mais unção. Houve um tempo, irmãos, e eu tive o desprazer de viver isso, que até aqui na plataforma, haviam pessoas fazendo malabares, para deixar o culto mais animado, para atrair mais a atenção das pessoas. Mas será que tudo isso é de fato um culto que agrada a Deus? Será que essa forma litúrgica tão liberal acha respaldo bíblico? Sinceramente, irmãos, creio que não.
Mas então, o que fazer? Como a igreja deve proceder? A resposta vem da Bíblia. Jesus, quando orientava seus discípulos, ensinou-lhes todas as coisas que deveriam passar adiante. A todas essas coisas nós chamamos de doutrina dos apóstolos. E doutrina não é uma palavra muito bem vista, porque ela é mal interpretada. Não se trata de forma de vestir, não são regras sobre regras. Doutrina é um grande e vasto conjunto de ensinamentos que Jesus deixou para que todos os cristãos pudessem, por meio deles, aprender a viver de forma digna, servindo e honrando a Deus, ao seu nome. Mas ensinar a doutrina dos apóstolos, falar a palavra do Senhor, pregar contra o pecado, não ter certas coisas, não enche a igreja. Jesus, ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não pediu para que a igreja fizesse entretenimento. Jesus pediu para ensinar todas as coisas que ele estava ensinando aos seus apóstolos. As pessoas se cansam porque tudo que é deste mundo é passageiro, mas tudo aquilo que está na palavra de Deus é eterno. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais queremos Deus. Cantamos agora, perto quero estar. Mas aproximar-se de Deus significa que a sua luz apontará os nossos defeitos. Mas quanto mais nos aproximamos dele, mais nós somos santificados, mais somos abençoados. Quanto mais os nossos erros aparecem, mais nos livramos deles. Verso 42 fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Inegavelmente, irmãos, a primeira igreja, ela foi um modelo de pessoas que desejavam, com todas as suas forças, conhecer mais de Deus, conhecer mais do Senhor Jesus. E observem, irmãos, que a palavra usada é perseveravam. E isso de imediato nos traz à mente a ideia de que existia por parte de cada uma daquelas pessoas muito empenho, muita dedicação e muito amor àquela obra. Existia dentro de cada alma um desejo imenso de aprender mais sobre essa maravilhosa novidade de vida que estava sendo anunciada na pessoa de Jesus. Dizem alguns pastores que, se quisermos reunir na igreja um grupo de homens para tratar de assuntos relativos ao Evangelho, à vida dos homens, é só fazer um churrasco. Dizem que para reunir as mulheres é só fazer um chá, o chá da princesa, e aí as mulheres vêm. Lógico, talvez isso seja mentira, né? Não acredito que isso seja verdade. Mas assim, ironismo à parte, é verdade, irmãos. Muitas vezes nós somos atraídos à igreja, as pessoas são levadas à igreja só quando lhe é oferecido alguma coisa.
Porque, na verdade, nós achamos que só o Evangelho não basta, quando, na verdade, nós deveríamos ansiar a semana toda, esperar pelo próximo culto, seja na quinta, no sábado, no domingo, para virmos à igreja, ouvirmos a palavra, sermos tratados, sermos abençoados, sentirmos o calor, a comunhão dos demais irmãos, porque a Bíblia diz isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus abençoa os irmãos quando eles estão unidos. Lucas nos informa que as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é lindo, irmãos, vermos o quanto os primeiros cristãos estavam sedentos de aprender tudo aquilo que os apóstolos lhes estavam ensinando dia após dia. Todo o interesse que eles tinham era aprender, era conhecer mais de Cristo, e dia após dia as suas vidas iam sendo totalmente transformadas. A cada culto, irmãos, a cada vez que nós estamos vindo, vimos a igreja, nós somos transformados. Nós podemos até não perceber, mas paulatinamente, cada culto, cada reunião, cada grupo familiar, algo em nós está sendo mudado, Deus está aparando alguma aresta da nossa vida. Um comentarista bíblico chamado William Barclay, ele escreveu assim: deveríamos considerar um dia perdido aquele em que não aprendemos nada novo e quando não penetramos mais profundamente na sabedoria e na graça de Deus. Por isso, irmãos, é que não devemos deixar que um único dia da nossa vida passe sem que pelo menos por alguns minutos tenhamos em nossas mãos a palavra de Deus, que a leiamos, e que a leiamos acompanhada de oração. Mas este primeiro verso nos ensina ainda que entre eles havia comunhão. A igreja só é uma igreja se nela houver comunhão. Uma festa pode reunir muitas pessoas, mas isso será apenas um aglomerado, um ajuntamento de pessoas ávidas por divertimento. Uma igreja em comunhão significa, ao pé da letra, um grupo de pessoas coparticipantes, que perseveram, que são unânimes, que torcem todos pela mesma causa, que, se necessário for, morrem pelo nome de Cristo. Imaginem, meus irmãos, que eram ali pessoas que haviam vindo de muitos lugares, Então, a primeira igreja começa com pessoas vindas de muitos lugares, de muitas nacionalidades, e cada uma dessas pessoas traz a tiracolo, traz no seu bojo
uma herança de culturas diferentes. Todavia, irmãos, todas tinham algo em comum. Elas eram cheias do Espírito Santo. Amavam Jesus acima de tudo. Somente assim, meus queridos irmãos, é que podemos permanecer na igreja em comunhão. Do contrário, seria impossível que numa mesma igreja estivessem reunidos irmãos com pensamentos diferentes, pessoas com posicionamentos políticos diferentes, que torcem para times diferentes, que creem de forma diferente na sua interpretação teológica. Então, irmãos, isso me traz à mente, novamente, a Arca de Noé. Eram bichos de tudo quanto é formato, cheiros diferentes, instintos diferentes, porém todos estavam na mesma arca e conviviam para viver. E aqui, irmãos, está um grande segredo da vida em comunidade: conviver. E conviver é viver com o outro, é aceitar o meu defeito, é aceitar o defeito do outro, para que convivendo, unidos, cheios do mesmo Espírito Santo, então possamos ter vida, a vida de Cristo, a vida que vence. O pastor Emílio Garófalo Neto disse assim: a igreja é o santo e bendito local onde nós, que não teríamos absolutamente nada em comum, temos o mais importante em comum: Cristo. Irmãos, a igreja é isso. Somos todos diferentes em muitas coisas, mas sem dúvida todos iguais na mesma fé, na mesma esperança, no mesmo amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles tinham outra coisa: eles partiam pão. Lucas está dizendo que eles participavam da ceia do Senhor. Meus irmãos, eu sempre falo e continuarei falando, é inadmissível que um cristão não venha no culto de ceia do Senhor. Já é algo estranho deixar de vir num culto normal, no culto semanal. Haja vista que ao olharmos para os nossos primeiros irmãos, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam dia após dia. E lá no verso 46, parte A, vai dizer assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente, todos os dias eles estavam na igreja, se alimentando dos ensinos dos apóstolos e exercitando a comunhão entre eles. Mas Lucas ainda vai dizer que eles oravam. Eles não se reuniam simplesmente para estudar, para cear e ter um tempo de qualidade entre eles. Sobretudo, eles se reuniam também para orar. Olhem o que o Raul disse há pouco: uma igreja que entende o valor da oração, e a oração não é só em casa, a oração também na igreja, porque uma igreja que ora, ela sustenta o seu pastor nas pregações. Creio, irmãos, para estar aqui pregando, é uma luta, há uma luta a ser travada. É uma luta desde o momento que eu me assento para escrever o sermão. Há uma luta travada no dia todo, no trabalho, na casa, nos afazeres da rua, nos confrontos espirituais.
Na garganta em que você toma xarope, come gengibre, ele continua te perseguindo, o ran-ran que está ali na garganta, todos os dias te perturbando. A igreja precisa orar por aqueles que cantam, por aqueles que tocam, porque há uma luta, irmãos. Nós, cristãos, não podemos descuidar da retaguarda. A igreja não está aberta a bel prazer, há uma guerra. Lembrem-se, irmãos, daquela velha ilustração, que os demônios estavam à porta do boteco, e lá na porta do boteco eles estavam sentados, tranquilos, fumando tomando e os demônios estavam lá de boa. Mas ali perto tinha uma igreja, os demônios estavam na porta da igreja, em alvoroço, se espancando, brigando, guerreando, porque era uma igreja, porque eles queriam atrapalhar o culto. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus são muito simples, vai dizer que os filhos do mundo são espertos. Então nós temos que estar espertos, irmãos, atentos, orando, porque há uma guerra espiritual sendo travada em cada um de nós. Há uma guerra sendo travada entre a nossa carne e o nosso espírito, para não estarmos aqui, para não servirmos a Deus. Quando olhamos os Facebooks da vida, a gente vê pessoas que deviam estar na igreja, mas estão nas baladas tomando cachaça. E nós, como igreja, temos que orar uns pelos outros, porque vidas são tiradas, são atraídas ao mundo. Mas a Bíblia vai dizer que diariamente aqueles irmãos estavam na igreja, se alimentando, estudando a palavra, ouvindo a palavra, e orando. Vejam, irmãos, nós temos um culto de oração por semana, e ainda bem que existem alguns poucos irmãos que vêm todo culto de oração, mas na verdade todos nós, toda a igreja, deveria estar no culto de oração. Mas qual era o resultado da comunhão seguida de oração daqueles irmãos? Vejamos, verso 43, em cada alma. Isso quer dizer que o resultado da comunhão e da oração alcançava, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Este verso 43 demonstra muito bem o resultado de uma igreja que estudava a palavra, que vivia em comunhão, que participava da ceia e que orava. Cada uma daquelas pessoas estavam experimentando algo que era absolutamente novo em suas vidas. Eles não tinham medo de Deus, não era medo, mas um sentimento de reverência inexplicável. O próprio Espírito Santo, que agora estava habitando neles, os movia de forma a curvarem-se diante da grandeza de um Deus que, apesar de terem feito tudo o que fizeram ao seu Filho, os amava, os tinha perdoado, salvado, e que a cada dia se revelava a eles por meio do ensino da palavra e dos sinais miraculosos que aconteciam. Aquela igreja estava orando, irmãos, e a Bíblia vai dizer que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Lucas faz questão de dizer que os sinais que outrora eram feitos pelo Senhor Jesus, agora se operavam pelas mãos dos apóstolos. E certamente foram muitos os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos. Lucas, ele vai registrar apenas alguns deles. A gente vai ver no capítulo 3,
Pedro e João indo ao templo para orar, e lá na porta um coxo, aquele coxo de nascença é curado. Atos 4:31, o lugar onde a igreja estava orando treme. Atos 5:12, acontecem muitos sinais e prodígios. Atos 8:6, Felipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, Saulo se converte, e a sua conversão é seguida de cura. Atos 12, Pedro é libertado pelo anjo do Senhor. Atos 16:26, ocorre um terremoto em Filipos. Atos 19:11, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres. Atos 28, 8 e 9, Deus cura os enfermos de Malta pela oração de Paulo. Uma igreja que ora, observa sinais. E vejam, irmãos, como já foi dito antes, não são milagres que mudam a vida das pessoas. Não foi o milagre das línguas que converteu cerca de 3.000 almas, mas a pregação da palavra. Quando nós oramos, quando a igreja entende o poder e a necessidade da oração, quando aquele que prega, a igreja é abençoada, tem entendimento. Os milagres certamente tinham e têm o seu papel, e foram muito importantes ao início da igreja, e continuam sendo. E certamente as pessoas ficavam espantadas quando viam que aquele grande número de pessoas estava lá reunidas, e elas oravam, e elas estavam ali estudando a palavra, e como resultado as pessoas da cidade viam que aqueles homens realizavam grandes sinais, grandes milagres. E certamente, irmãos, por conta disso, muitos foram atraídos para a igreja, mas as suas vidas foram mudadas pelo agir do Espírito Santo, que ia lhes revelando a palavra e a pessoa de Cristo. E sem dúvida, irmãos, esses 4 pontos relatados no verso 42 são a base de toda a igreja, são a base da nossa igreja. Observar a doutrina dos apóstolos, por isso que somos uma igreja apostólica. Ter comunhão, participar da ceia do Senhor e orar. Certamente, já ouvimos alguém dizer que gostaria que a igreja de hoje, que a igreja cristã de hoje, fosse a igreja de Atos. Talvez talvez você já tenha falado ou pensado, como seria maravilhoso, como seria bom se nós fôssemos novamente como era a igreja de Atos. Mas poucas pessoas estão dispostas a investir tempo estudando, vindo com total frequência aos cultos, investindo tempo em oração e ainda repartindo seus bens. A igreja de Atos foi singular e poderosamente especial. Ela teve o seu tempo e a sua importância, mas a Atos passou. Hoje, precisamos aprender com o exemplo de nossos primeiros irmãos a ser verdadeiros cristãos, a seguir os seus ensinamentos, mas não seremos mais a igreja de Atos, mas seremos a comunidade cristã de Arapongas de hoje. Poderemos continuar tendo comunhão, exercendo e aprendendo a doutrina dos apóstolos, a participarmos da ceia do Senhor, a orarmos, a dividir aquilo que temos com aqueles que precisam, a levar 1 quilo de alimento, a trazer um pacote de fralda, a sermos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Isso é ser igreja de Atos. Então, irmãos, nós temos o exemplo e devemos viver hoje e ser hoje o melhor possível.
Segunda coisa, que eles tinham tudo em comum. Verso 44 fala assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Observem, irmãos, que havia fé. A mesma fé em Cristo era o cimento que mantinha aquelas pessoas unidas. O Espírito Santo era como um fio. Olha, isso é bonito. O Espírito Santo era como um fio, ligando pedras preciosas, como um colar. Ele era o responsável pela união de todos aqueles irmãos. Cada um de nós somos como pedras preciosas, unidos por um único fio, que é o Espírito Santo. É Ele que nos mantém unidos. Somos preciosos aos olhos de Deus. Como já disse, somente o Espírito Santo poderia e pode unir numa mesma fé, numa mesma igreja, pessoas que pensam totalmente diferente sobre as mais variadas coisas. Lucas, mais uma vez, está reforçando o fato de que eles tinham tudo em comum. E a palavra que Lucas vai usar é koinonia, coparticipação. Dizia respeito a terem todos tudo. Isso vai ficar, irmãos, claro aqui no verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, não parece muito lógico o que eles faziam. Embora isso não seja um modelo a ser seguido, muito menos uma regra ou um mandamento, nunca se proibiu um cristão de doar aquilo que ele quisesse em prol da obra de Deus. Temos isso aos montes na história da igreja. Mas por que esses irmãos que tinham propriedades fizeram tal coisa? Algumas coisas, irmãos, precisam ser consideradas aqui. Devemos lembrar que a cidade estava extremamente cheia de pessoas. Não era uma rota comercial e logo ela dependia de tudo que vinha de fora. E todas aquelas pessoas que se converteram permaneceram na cidade e tornaram-se dependentes da ajuda da igreja. Mas a igreja estava apenas começando. Como a igreja poderia ajudar a todas aquelas pessoas? Até mesmo os apóstolos haviam abandonado as suas profissões, as suas cidades, para seguir Jesus, e eles também dependiam do sustento da igreja. Por isso, irmãos, esses irmãos que tinham bens, começaram a vender o que possuíam, e assim eles ajudavam a todos que não tinham condições de se sustentarem. Desta forma, todos tinham suas necessidades supridas e ainda podiam continuar unidos, estudando, perseverando na doutrina dos apóstolos, aprendendo dia após dia a palavra de Deus. E devemos lembrar, irmãos, que essa medida que os irmãos tiveram de vender os seus bens, deu bons resultados para aquele momento da história. Todavia, alguns anos mais tarde, a mesma igreja em Jerusalém vai passar por grande dificuldade, muito aperto financeiro, e a igreja estava desprovida de bens e recursos. E Paulo, lá em 1 Coríntios 16, ele vai então fazer uma grande arrecadação de recursos para poder então dar assistência aos irmãos que viviam em Jerusalém. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Veja, deixa eu tentar aqui concatenar as minhas ideias.
Os irmãos no começo da igreja, que tinham propriedades, viu que alguns irmãos passavam necessidade. Então eles vendem as suas propriedades, os seus recursos, e vão distribuindo a todos conforme tinham necessidade. O tempo vai passando e todos aqueles irmãos acabam ficando sem recursos. Vem uma crise, e aquela igreja não se precaveu, aquela igreja não fez um depósito, aquela igreja não tinha reservas. Então o apóstolo Paulo vai fazer uma arrecadação nas outras igrejas para ajudar aquela igreja. Mas aquela igreja tinha algo. Aquela igreja tinha algo que era absolutamente maravilhoso. Ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. E ao falar isso, irmãos, isso causa um reboliço, um mal-estar na barriga dos pregadores da prosperidade. Como assim? Uma igreja cheia do Espírito Santo e passando necessidade? E me permito, irmãos, fazer aqui algumas aplicações. Estes primeiros versos nos ensinam muitas coisas a respeito da vida espiritual. Dentre elas, comunhão, oração, vida cultica, etc. Mas de forma muito especial, nós percebemos que a ajuda aos mais pobres é totalmente ligada ao restante do todo. A igreja ela tem que orar, ter comunhão, ter vida de comunidade, mas a igreja não pode descuidar daqueles que têm necessidades. Uma igreja próspera não é uma igreja rica. Uma igreja próspera é uma igreja que tem a presença do Senhor, que tem o Espírito Santo. Uma igreja próspera não é uma igreja cheia de pessoas. Uma igreja próspera é uma igreja que tem pessoas que amem a Deus, que vivam para Deus, que façam sua obra, que estejam dispostas a doar e abençoar aqueles que carecem. É impossível, ou pelo menos deveria ser, um crente cheio do Espírito Santo não se mover para ajudar aos mais necessitados. Devemos lembrar, irmãos, que todas as bênçãos que recebemos de Deus são recursos com os quais somos abençoados para abençoar. Por fim, apenas para que fique claro, a Bíblia nunca proibiu ninguém de ter bens. Ser rico não é pecado, mas todo cristão precisa estar atento para que ele não se torne escravo dos seus recursos. Tampouco viva de forma ambiciosa a ponto de perder de vista o céu em detrimento às coisas da terra. Estar tão ligado aos bens da terra, aos prazeres da terra, que os seus olhos param de olhar o céu. Amém, irmãos? Essa igreja também valorizava a igreja, as pessoas valorizavam a igreja. Verso 46 fala assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, irmãos, aquela igreja crescia, o Senhor ia acrescentando pessoas àquela igreja. Mas Deus, Ele não vinha pessoalmente buscar as pessoas. Deus usava pessoas para trazer pessoas. Aquela igreja contava com a simpatia das pessoas que estavam além das paredes. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você chamou alguém para vir à igreja? Quando foi a última vez que você falou deste lugar às pessoas? Quando foi a última vez que você convidou alguém para vir ouvir a palavra de Deus?
esses novos convertidos que estamos lendo, ainda mantinham um relacionamento lá com o templo antigo, o templo dos judeus, mas eles não iam lá, naquele lugar, para fazer sacrifício, eles iam lá para orar. Capítulo 3 fala que Pedro e João foram ao templo para orar, e certamente não participavam dos sacrifícios, mas eles estavam agora indo ao templo para glorificar a Deus. Alguns vão dizer que eles iam ao templo para aproveitar a oportunidade de falar de Jesus àqueles que iam àquele lugar. De qualquer forma, irmãos, fica-nos a lição de que devemos valorizar a igreja local, o nosso lugar de culto, de adoração, e chamar outras pessoas para também estarem na igreja. Lucas novamente faz questão de dizer que eles partiam pão de casa em casa, comiam juntos, e havia entre eles alegria e singeleza de coração, havia entre eles. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos, que pastor mais chato. Quando foi a última vez que você chamou algum dos irmãos para almoçar na sua casa? Está vendo, irmãos? Como nós, às vezes, deixamos, estou falando a partir de mim, eu nunca chamei o Brian para ir lá em casa almoçar. Chamei, Brian? Não, né? Eu também, irmãos. Por que que nós não dividimos o ovo frito, o arroz e o feijão de vez em quando? A Bíblia está falando que eles comiam juntos e todos tinham alegria e singeleza de coração. Faz um ovo frito, um arroz e um feijão, uma batatinha. Chama o irmão para ir na tua casa um domingo. Deus nos abençoa para abençoarmos. Intrigante essa afirmação de Lucas. E sabe, irmãos, porque tal comportamento era possível? Porque todos tinham tudo em comum. Ninguém era mais rico ou mais pobre. Todos comiam da mesma comida. Ninguém se arrogava mais importante ou mais nobre, porque todos haviam entendido que Cristo era o Senhor de todos eles, e eles apenas servos do Todo-Poderoso. Vejam, queridos irmãos, que sonho de igreja, ainda que isso seja muito difícil de ser feito hoje em dia, ainda assim, a igreja precisa ser um lugar que atraia as pessoas. Como dito no final do verso 47, a igreja louvava a Deus e era simpática a todas as pessoas da cidade. E isso certamente demonstra o bom testemunho que a igreja de Jerusalém estava dando diante da cidade. E isso certamente chamava a atenção das pessoas. Então, a cereja do bolo, uma igreja humilde, comunhão em alta, havia temor, haviam milagres, ninguém passava fome, havia louvor, contavam com a simpatia das pessoas de fora, e Deus, conforme a sua maravilhosa graça, chamava para dentro mais e mais pessoas todos os dias. Igreja é isso, meus irmãos. Igreja é chamarmos pessoas para serem tiradas do mundo e trazidas para a igreja. Deus continua fazendo isso através de eu e você. Todos os dias ao redor do mundo, milhares de pessoas ouvem o chamado da salvação e dobram-se diante do Senhor. Que tipo de igreja nós queremos ser? Para concluir, somos uma igreja, falando aqui da nossa comunidade, somos uma igreja simples, pequena, mas que de certa forma tem caminhado de forma digna na nossa cidade, dado bom testemunho diante das pessoas,
Não somos perfeitos e nunca seremos enquanto estivermos na terra. Cada um de nós precisa reconhecer que ainda há em nós erros que precisam ser corrigidos. Precisamos orar mais, sermos mais estudiosos, sermos mais fiéis em nossas ofertas e dízimos, convidarmos mais uns aos outros, ajudar mais as pessoas, evangelizar mais, nos doarmos mais a esta obra. Então, irmãos, que nunca falte amor uns pelos outros e, acima de tudo, o amor a Deus. Que consigamos viver em unidade, comungando todos nós da mesma fé, da mesma esperança, do mesmo propósito. Esses versos, irmãos, de 42 a 47, falam tudo isso para nós. Tudo isso que eu falei, meditando nesses versos, é aquilo que Deus tinha para falar para nós nessa noite. De uma igreja que ame a Deus, de uma igreja que queira aprender a doutrina dos apóstolos. E doutrina dos apóstolos, irmãos, é isso aqui, é a palavra de Deus, porque é nessa palavra que nós somos abençoados, crescemos, somos purificados, somos tratados, corrigidos, endireitados. É lendo esta palavra que nós descobrimos quem é Deus, que nós descobrimos que o nosso irmão é melhor do que nós, que nós descobrimos que o pouco que temos é suficiente para abençoar quem não tem nada. Então, queridos, leia de novo na sua casa, leia do capítulo 1, e leia novamente até o verso 47, e leia mais à frente, para que a próxima palavra a ser pregada, nos próximos versículos, quando você vier à igreja, você já venha com o coração pronto, preparado, para que Deus tire aí de dentro de você mais e mais conhecimento. Que a nossa igreja, irmãos, pequena e simples, continue dando bom testemunho, louvando e bendizendo a Deus. Que as nossas crianças cresçam ensinadas na doutrina dos apóstolos, que nós vivamos essa comunidade, essa coparticipação, essa coinonia, essa comunhão graciosa e abençoada. Amém? Se ponham de pé, queridos.